Os temas que irão cair na prova são poluição da água, separação de misturas, doenças relacionadas à água e etapas de tratamento da água. Lembrando que, além da aula de revisão, é importante revisar os exercícios dados nessas aulas, os vídeos enviados e os artigos para serem lidos, além do material presente no livro quando tiver, ok? Bom, nós vamos começar primeiro pela doença relacionada à água, por este tópico, doenças relacionadas à água. Lembrando que nós temos doenças relacionadas a contato com a água, doenças relacionadas à ingestão da água e doenças relacionadas ao desenvolvimento de organismos nessa água e, consequentemente, acabam nos atingindo. Que doenças seriam essas? Esquistossomose e leptospirose, doenças relacionadas ao contato. Na esquistossomose, a gente tem um micro-organismo que fica ali na lagoa, aí a pessoa entra nessa lagoa, esse micro-organismo penetra no pé dessa pessoa e ela fica contaminada. Precisamos lembrar do ciclo? Precisamos. Então a gente tem uma pessoa contaminada que defeca na água, os miracídios que saem dos ovinhos, né, dessa pessoa que estava contaminada e caem nessa água. Esses miracídios entram no caramujo, se desenvolvem e saem de lá na forma de cercárias. As cercárias, elas penetram no pé de outra pessoa e infectam essa outra pessoa. No caso da leptospirose, a doença é causada pelo rato, né? Mas a gente sabe que pode ser causada por outros mamíferos também. Mais uma vez, o patógeno ele está presente no corpo do rato. O rato, ao urinar, esse patógeno ele sai junto e se a gente entra em contato tanto com a urina como também com as fezes, tá, gente? Entra em contato com esses elementos contaminados, se a gente pisa ou se, sei lá, deu uma enchente, alagou tudo e a gente entra em contato, a gente também acaba se contaminando. Então, foi esquistossomose e foi também leptospirose. A gente tem a cólera e a giardíase relacionada à ingestão. Essas doenças, principalmente, elas vão causar diarreia, corpo mole, cansaço, perda de várias vitaminas no corpo e sais minerais. Sintomas de esquistossomose e leptospirose é válido guardar também, tá? Então, aqui já foi. Malária e dengue, doenças transmitidas por mosquitos, mas os mosquitos põem as larvas deles na água limpa e se desenvolvem ali. A gente deixa a água acumular, esses insetos geram vários outros insetos, vários outros mosquitinhos. Esses mosquitos depois podem nos picar e transmitir essa doença. Ok, então já vimos doenças relacionadas à água. Próximo ponto. Bom, vamos falar então primeiro agora da etapa de tratamento da água. As etapas de tratamento da água, elas se baseiam em captação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Captação, captar a água dos rios. É o primeiro momento, o primeiro estágio. No caso da floculação, essa água vai parar em tanques, são adicionadas substâncias para a sujeira presente ali formar flocos, se juntar. Depois disso, essa água vai para um outro tanque onde ela vai ficar paradinha durante um tempo. E aí esses flocos mais pesados, eles descem e a água acaba ficando mais limpa em cima e ela segue viagem, ok? Decantação foi, captação, floculação, filtração. Na filtração, as partículas que são maiores e que não ficaram na decantação ou não ficaram na captação, essas partículas bem pequenininhas, elas vão passar por um filtro feito por carvão, areia, cascalho e várias outras substâncias, vários outros elementos. E aí, essa água passa, essas partículas menores vão ficando retidas ali e aí a água sai limpa. Porém, pode acontecer de sair com alguns micro-organismos ainda, algumas bactérias que conseguiram, resistentes, venceram todas essas etapas. E é necessário, então, a gente ir para a desinfecção, que seria cloração e fluoração, quando a gente põe cloro e flúor nessa água, ok? Já falamos, então, sobre etapas de tratamento da água. Próximo tópico,
decantação, vamos então para a separação de misturas. Porque quando a gente fala de etapa de tratamento da água, a gente acaba falando um pouco de um tipo de separação. Nós temos a catação, ventilação, flotação, peneiração, imantação, filtração e decantação. Na catação é o processo de catar. Exemplo, quando a gente cata o feijão para retirar pedra, que às vezes tem pedra ali. Então seria a catação manual. Ventilação, quando você joga um vento para o que é mais leve sair e você ficar com o que é mais pesado. Exemplo, arroz. O arroz ele vem com a casquinha dele e aí existem máquinas, né, que é só com esse arroz vem tipo uns ventiladores enormes, umas ventoinhas, e acaba levando essas casquinhas e só fica o arroz. Imantação utiliza imã para separar o que é metal do que não é metal. O imã puxa o metal e o que não é metal acaba ficando. No caso da flotação, vem de flutuar, então você usa água para separar substâncias. O que é mais pesado desce, o que é mais leve sobe. E aí a gente tem, nesse caso da flotação, vai ser muito parecido com a decantação, onde uma substância mais leve fica em cima e a substância mais pesada desce. No caso da decantação, a gente só vai estar falando mesmo, a gente vai estar querendo separar a água de outras estruturas mais pesadas. A gente quer só que a água passe. No caso da flotação, a gente põe alguma substância na água, duas substâncias para serem separadas. Por exemplo, eu poderia colocar pedra e madeira. A madeira vai boiar e a pedra vai descer. E aí eu consigo separar essas duas. Peneiração, você utiliza uma estrutura para separar de acordo com o tamanho. Existem peneiras de diferentes tamanhos. E sei lá, eu quero ficar com areia, ou eu quero só tirar areia. Né? Então você vai pegar uma peneira que tenha o diâmetro, o tamanho certinho para segurar a areia. E aí você peneira o que você quer. Muita gente faz isso também com farinha para fazer bolo, porque às vezes vem com uns pedaços grandes, grossos, então as pessoas ficam lá peneirando. Quando sobra alguma pedrinha, algum pedaço maior, elas jogam fora, elas não põem para fazer bolo. No caso da filtração, também vista na etapa de tratamento da água, a filtração, através de filtros, através de várias etapas, você consegue separar um material, o que você quer, material final, dos materiais maiores. Então aqui a gente acabou de ver separação de misturas. Riscando a separação de misturas. E por último, poluição da água. A poluição da água ela pode ser através não, eu ia falar que ela pode ser de dois tipos, mas na verdade a gente tem zilhões de poluições, de formas de poluição, mas a gente vai focar em duas. A gente vai focar em magnificação trófica e em eutrofização. A magnificação trófica é aquela que eu falei, que cai uma substância que o tempo de vida dela é muito grande, ela não consegue ser deteriorada, são chamadas de DDTs. Essas substâncias podem ser inseticidas, pesticidas, vários outros cidas da vida, que são os agrotóxicos, ou metais pesados, como alumínio, cobre, cobre, alumínio e mercúrio. Então, o que acontece? Essas substâncias entram nos organismos, caem na água, entram em organismos que absorvem a água, ficam presos dentro do corpo desses organismos. Organismos maiores comem eles e essas substâncias tóxicas vão para os organismos maiores. Esses organismos maiores, que estão todos contaminados, vão servir de alimento para outro organismo maior. E aí, ao longo dessa cadeia, o último organismo a se alimentar acaba sendo que vai ter mais substâncias tóxicas dentro de si. E a eutrofização, último ponto, ela vai ser no caso quando você joga poluentes na água. Por exemplo, quando você não trata o esgoto. Não tratou o esgoto, tem muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica cai na água. Elementos minerais como fósforo e nitrogênio servem para dar um boom na multiplicação das cianobactérias. E essas cianobactérias se multiplicam cada vez mais, diminui a concentração de oxigênio na água,
os outros seres vivos que vivem ali, que dependem desse oxigênio, morrem. Você acaba tendo muito mais matéria orgânica. Essas algas, essas cianobactérias, elas se multiplicam, impede a passagem de sol. As que estão embaixo também começam a morrer. E essas que estão em cima, né, essa multiplicação exacerbada, começa a produzir uma quantidade muito grande de... ia falar cianotoxinas, mas eu não sei se a palavra tá certa. Mas de toxinas. Essas toxinas na água vão matar mais ainda os seres presentes ali. Chega um momento em que não se tem mais vida nessa água parada, né, de lagoa. A gente só vai ter praticamente cianobactéria. E aí perde-se todo o ecossistema presente ali, ok? Bom, então acabamos aqui também. Essa foi a nossa aula de hoje. A aula de hoje é uma revisão. Eu queria que ela fosse muito dinâmica, porque eu espero que vocês estejam estudando. E à medida que vocês forem estudando, quando pararem para ver essa aula, vocês vão, caramba, e aí mesmo? E vão começar a lembrar e linkar com o que já foi dado, tá bom? Passarei muito exercício para vocês e a gente se vê quinta-feira na nossa aula de exercício, correção de exercício, tá bom? Beijo, gente!